E se eu te disser que um dos livros infanto-juvenis mais famosos do mundo, na verdade, esconde personagens insuportáveis, crianças mimadas, uma crítica pesada à medicina do século XIX e é um dos precursores da ecoterapia na literatura? Pois é, hoje nós vamos conversar sobre O Jardim Secreto. Mas antes que você pense que essa é uma história bonitinha sobre flores, crianças e jardins, não é bem assim e nós vamos entender por que é que esse clássico de 1911 revolucionou a literatura e nasceu de dores reais da própria autora. Falando um pouco sobre a sinopse do livro, aqui nós conhecemos Mary Lennox, uma órfã de 10 anos, que é uma menina muito mimada, mas também muito solitária, que vivia na Índia com seus pais, porém eles acabaram falecendo lá de cólera, e ela foi enviada para a Inglaterra para morar com o seu tio, na cidade de Yorkshire, numa pequena, né, modo de dizer, mas numa propriedade que lembra muito propriedades góticas, porque é uma casa muito grande, muito sombria, que tem vários quartos trancados, e aí você ouve uns barulhos que não sabem muito bem explicar. E nessa casa tem um grande mistério. Existe um jardim trancado e murado, que não é frequentado há cerca de 10 anos. Então, a Mary acaba encontrando a chave desse jardim e descobre que não é só um jardim que era um grande segredo, mas ela também tem um primo que ninguém fala sobre ele, que está acamado, é muito birrento e se esconde em um desses 100 quartos dessa propriedade. E é aí onde a verdadeira história do livro começa. Antes de propriamente começar a falar sobre o livro, eu acho muito importante entender quem foi a autora. No caso aqui, a Frances Burnett. A vida da Burnett foi muito marcada por reviravoltas. Ela nasceu em Manchester e foi muito jovem morar nos Estados Unidos. E ela escreveu muito para sustentar a família. Mas a maior perda dela foi a morte do filho mais velho. E ele faleceu de tuberculose, né? E isso acabou jogando a Frances numa depressão profunda. Anos mais tarde, ela se mudou para a Inglaterra. E morando lá na mansão dela, ela encontrou também um jardim murado que estava abandonado, né? E ali, ela recuperando aquele jardim com as próprias mãos, ela encontrou o seu próprio refúgio de cura. Ou seja, né, 100 anos antes da gente falar sobre ecoterapia na internet, a Burnett já estava escrevendo sobre isso na prática. Então, isso transparece totalmente no livro, né? Através do que os personagens aqui vão chamando de mágica, que para ela não era algo como feitiçaria ou fadas, mas também mas tem a ver com a energia vital universal que regenera a Terra e a mente humana, né? Quando nos sintonizamos com a natureza. Primeiro tópico que eu acho muito importante nesse livro é que a infância é tratada com complexidade emocional, né? Porque aqui nós não temos aquele arquétipo da criança que é fofa ou da criança que é má, né? Que é vilã. A Mary Lennox, ela começa a história sendo descrita como uma menina insuportável e mimada. E o primo dela, o Colin, ele é um poço de terror psicológico e birra, né? E a autora vai humanizando, né, essas duas crianças, né? Ela mostra que crianças feridas machucam os outros, né? E que para que elas cresçam de uma maneira saudável, elas precisam desatar esses nós. Então aqui a infância ela é tratada com complexidade emocional. E isso é muito interessante, assim, num livro. Outro ponto importante é essa questão da ecoterapia que eu falei, a natureza como força de cura. Porque o jardim murado, ele é o espelho do inconsciente da família Craven, né? Porque ele estava abandonado havia 10 anos, justamente desde a morte da mãe do Colin, né? Então, a mãe do Colin morreu, o pai do Colin ficou depressivo, ele não soube como lidar com esse filho, então ele acabou se isolando, né, num lugar de pai superprotetor e isolando o filho também, né? E aí ele isola esse filho porque ele acredita
E o médico também do menino reforça isso, de que essa criança ela não vai viver até a idade adulta, né? Então, que é uma criança muito debilitada fisicamente, uma criança muito doente. E aí, tanto o pai quanto o filho acreditam nisso, né? Só que a cura desse menino não vem de sermões, mas vem de colocar a mão na terra com a ajuda de um outro menino, que é o Deacon, que é o irmão da moça que trabalha na casa, né? E é um garoto muito simples e que ele conversa, né, com animais. E ele gosta muito de mexer na terra, né? Então, de repente, o cenário hostil dessa propriedade lá em Yorkshire também vai virando um personagem ativo, né? Mostrando como essa desconexão ambiental adoece a mente. O Colin, ele não sofria de nenhuma doença degenerativa física, né? O que ele sofria era de isolamento extremo, né? Tinha uma profecia autorrealizável ali de que ele era muito debilitado e tinha ausência de afeto, porque o pai não sabia como lidar com ele, né? Então, o pai viajava muito, estava muito ausente, o Colin passava muito tempo com enfermeiras e com empregadas ali, e estava confinado em um quarto escuro, né? Porque todos ao seu redor, incluindo o médico dele, repetiam que ele ia morrer porque ele era muito frágil, né? Então, o corpo dele acabou atrofiando, né? Então, ele é um menino com 10 anos de idade, só que ele não anda, né? E por que ele não anda? Porque ele nunca foi incentivado nem estimulado a andar. E ele foi convencido de que era um menino muito frágil, né? Então, quando a Mary e o Colin começam, né, a trabalhar no jardim, a cavar, sujar as mãos, plantar ali as primeiras sementes e respirar esse ar puro do jardim, vai acontecendo uma mudança, né, física, porque eles começam a ter mais disposição, eles começam a ter mais apetite também, então eles começam a engordar, a pele vai ficando mais corada, tem até uns momentos que diz que tá crescendo mais cabelo na Mary, e eles começam a de fato responder a essa mudança, né? Então tem o sol, tem o esforço físico, tem a responsabilidade de cuidar do jardim, que vão tirando o foco da própria dor dos dois, porque nós estamos falando de uma menina que perdeu o pai e a mãe, e um menino que já cresceu sem mãe, né? A mãe dele aparentemente morreu no parto dele, ou pouco depois do parto, alguma coisa assim. Então, enfim, são 2 órfãos, né? A grande sacada ecológica da obra é justamente mostrar que o ser humano faz parte do ecossistema e não está isolado dele. Então, assim como a mansão definhou na tristeza enquanto o seu jardim ficava ali trancado, a cura só chega quando as portas são abertas para o mundo exterior. Então, a recuperação do Colin culmina na famosa frase que ele percebe que a mágica está em toda parte, na respiração da terra e na força de querer viver. Existe uma crítica forte à medicina e ao capacitismo da época, né? O Colin, ele sempre foi tratado quase como um vaso que podia quebrar a qualquer momento, que ele não ia chegar à idade adulta e que ele tinha muito medo de fazer qualquer coisa porque ele podia se machucar. Por isso ele era isolado num quarto escuro por médicos muito antiquados, né? E que amedrontavam o pai dele também. Mas essa deficiência, essa suposta deficiência que ele tinha, era muito mais psicossocial e fruto do confinamento do que necessariamente algo orgânico, né? Então, essa mágica do livro nada mais é do que a quebra do medo, a busca da autonomia e a amizade que vai resgatando a vitalidade desse menino, né? Também tem um outro ponto aqui que é do gótico ao realismo mágico, porque a mansão, quando ela é descrita, tem tudo de um romance gótico. Então, assim, tem esses corredores labirínticos, tem muitos quartos trancados, tem uns barulhos misteriosos à noite, tem um dono que também parece guardar muitos segredos. Só que a autora, ela não usa isso para criar monstros sobrenaturais, mas ela usa essa estética gótica como um espelho, né? Daquelas próprias pessoas. Então, abrir o jardim é literalmente abrir as janelas da alma, né? O impacto dessa obra foi gigantesco. O Jardim Secreto ajudou a moldar toda a literatura infanto-juvenil que veio depois,
abrindo espaço para histórias onde lugares escondidos funcionam como reflexos da alma do personagem, né? Algo que a gente vê ecoando desde clássicos até a moderna ficção de cura. Então, visualmente, o livro nasceu abraçado pela Idade de Ouro da Ilustração. Artistas clássicos como Charles Robinson trouxeram o estilo Art Nouveau para as páginas, com traços que misturavam vinhas, flores e até a atmosfera de pintores pré-rafaelistas, né? Eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, era como se cada página transportasse o leitor para dentro da primavera, né? Então, no fim das contas, o Jardim Secreto pavimentou o caminho para que a literatura infanto-juvenil pudesse também falar sobre luto, sobre saúde mental e resiliência, só que sem subestimar o leitor. Então, é sobre entender que sarar as feridas dá trabalho, mas sempre vale a pena quando existe espaço para isso. Me conta aqui nos comentários se você já leu esse livro na infância ou só conheceu depois de adulto. Você já teve alguma experiência em que cuidar de plantas te ajudou a esparecer? Não esquece de curtir esse vídeo se você gostou dele e se inscrever no canal para mais dicas de leitura. Um abraço e até a próxima leitura. Tchau!